Olá a todos, vamos fazer mais uma atualização do coronavírus. Portanto, neste momento temos aqui um mapa onde temos a maior parte dos infectados isolados nos hospitais ou casos que são suspeitos. Temos boas notícias, o Governo de Portugal está a melhorar a resposta. Houve aqui uma mudança de atitude do Governo para evitar a propagação. Isto é bastante positivo. Eles estão efetivamente a tomar atitudes proativas que vão de facto reduzir a propagação do surto. Portanto, no norte vai haver várias universidades a fechar. As visitas a hospitais e prisões vão ficar encerradas. Portanto, será em Felgueiras, mas é apenas uma escola, portanto também tem um efeito reduzido. E a Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. Eu acho que esta questão do alarmismo é secundária, portanto, se puder poupar uma vida com o encerramento antecipado de uma escola, acho que justifica encerrar a escola. Portanto, este medo de parte dos governantes em tomar atitudes não é justificado, não faz sentido. Porém, esta medida que diz aqui a seguir que suspenderam as visitas a lares e estabelecimentos prisionais da Zona Norte, isto é positivo, mas deveria ser alargado ao resto do país. A população mais idosa é a que tem maior risco de mortalidade no caso de contrair o corona. Portanto, se for possível atrasar ao máximo o contágio para essa população mais idosa, será possível prestar mais cuidados de saúde porque os recursos vão estar mais disponíveis. Portanto, aqui o evitar de constrangimentos não é muito positivo no sentido de evitar o contágio a esta população mais em risco. Outra medida que é bastante positiva são dois hospitais campanha que vão ser montados no São João e outro no Santa Maria em Lisboa. Isto vai permitir ter uma área separada para os doentes com corona e evitar o contágio. De qualquer forma, os hospitais e os centros de saúde são de todo a evitar, a menos que em último caso, visto que este vírus é extremamente contagiante. Ainda aqui na mesma notícia do Público, que as medidas de contenção vão ser limitadas apenas ao norte. Porém sabemos que pelo menos na Amadora houve casos também de duas escolas que tinham uma professora infectada e nos próximos dias provavelmente irá saber-se que haverá mais pessoas infectadas e provavelmente essas escolas vão fechar assim como outras. Portanto, a tendência será para fechar cada vez mais escolas por precaução e evitar o aumento de cadeias de contágio, que é o maior risco no corona, porque o contágio externo acontece para algumas pessoas, mas depois essas pessoas infectam muito mais. Portanto, é necessário evitar as pessoas já contagiadas cá em Portugal que contagiem outras, e para isso é preciso fazer isolamento. Vamos aqui olhar para a progressão do coronavírus em Portugal. No início desta semana, 2 de março, foi quando tivemos conhecimento dos 2 primeiros casos oficiais. Claro que algumas pessoas têm conhecimento que já existem outros casos, mas esses não têm sido falados pela comunicação social, não têm sido investigados pela comunicação social também. Eventualmente esses casos terão de ser contabilizados e depois também poderá haver casos de pessoas que estão em casa em quarentena, que também não sei se serão ou não contabilizados, mas tivemos aqui uma progressão praticamente igual para todos os dias, sendo que neste sábado, dos 21 casos, sabia-se que os 16
já foram por cadeia de contágio em Portugal, ou seja, pessoas que já cá estavam contaminadas contagiaram outras. E este número irá aumentar, portanto, as pessoas que vieram contagiadas e contagiaram portugueses ou pessoas cá em Portugal vão ser cada vez menos e vão ser cada vez mais as pessoas que já cá estão contagiadas a contagiar outras. Qual é a possibilidade, que números é que poderemos esperar para os próximos tempos? Existe uma previsão por parte das pessoas, dos médicos que têm analisado isto e falado publicamente da progressão, que 40 a 60% das populações, ou até mais, podem vir a ser infectadas. Portanto, não será de estranhar números como 150 contaminados para a próxima semana, 1000 no mês de abril, e durante os próximos, ou melhor, daqui a 3 meses, em junho, julho, que será o pico de contágio por transmissão comunitária, ou seja, será quando a curva de aumento de casos irá estabilizar, ou seja, passaremos a ter apenas casos que já estão a recuperar, em vez de serem novos casos. Poderemos estar a ver entre 1 a 4 milhões de portugueses infectados. Agora, isto tem aqui um senão, que é se os cuidados de higiene da população, se as medidas de quarentena por parte do Estado, se as medidas de isolação, de evitar que as pessoas transmitam o vírus para outras regiões, se essas medidas todas por parte do Estado melhorarem, este número poderá ser mais baixo, ou então, se o Estado demorar a tomar medidas, poderá ser mais alto. Com o senão, que a população de Portugal, penso que sejam acima de 3 milhões de pessoas com mais de 70 anos, que são os que estão em maior risco de mortalidade. Portanto, nos próximos 3 meses, todas as medidas políticas irão ter consequências diretas, principalmente para essa população. Normalmente a população até aos 50 anos, 60 anos, se não tiverem outras condições de saúde, não deverá ser muito mais grave que uma gripe normal. Será alguns dias, uma semana, com sintomas de tipo de gripe, de fadiga muscular, cansaço, e não deverá ir muito além disso. O que é que ainda então falta fazer? Precisa aumentar a consciência da população dos aumentos de cuidados de higiene pessoal. Uma dessas formas, ocorreu-me há momentos, poderiam ser utilizadas as mensagens da Proteção Civil. Acho que é um serviço que já está, que foi contratado, que foi extremamente caro e que foi muito mal utilizado na altura dos incêndios, porque não tem repercussões. Os incêndios simplesmente aconteceram e não foram combatidos por erros de gestão e por decisões políticas. Mas, porém, este sistema de mensagens tem um grande potencial, porque permite que as pessoas tenham noção da seriedade do que está a acontecer, tenham noção da importância de lavar as mãos e de evitar tocar na cara ou evitar estar com pessoas contagiadas, e pode-se, de facto, com este sistema de mensagens, evitar muitos contágios pelo aumento de consciência da população. Portanto, isto seria um ponto positivo que o Governo poderia apostar. É preciso também aumentar a velocidade de processamento dos novos casos e testes. Atualmente, penso que ainda demora muito tempo a detectar esses casos suspeitos, sendo que nós já sabemos, por informações que vêm da China já há bastantes semanas, que após 12 horas a pessoa já pode contaminar outras. Portanto, após 12 horas o vírus já está ativo e já está a propagar-se. Porém, os sintomas podem só aparecer ao final de alguns dias. Por isso é que a questão de medir a temperatura é bastante errada, porque a pessoa pode não ter temperatura, pode ter tomado o antipirético e não manifesta a temperatura e passa nos filtros de detecção de pessoas contaminadas. Portanto, o importante aqui é testar. A pessoa
teve contato com uma pessoa contaminada ou vem de uma zona contaminada? Sim. Então tem de haver um teste e tem de haver uma forma de ter uma resposta dentro de uma hora para saber se essa pessoa tem o vírus ou não. E é assim que o governo tem de avançar. Tem de ser com mais eficiência e mais proatividade. Tem de melhorar o isolamento e quarentena para abrandar as cadeias de transmissão. Pode ser feito a partir de casa, ou seja, a pessoa que está de quarentena ou de isolamento, se não tiver sintomas graves, não deve sequer ir ao hospital ou ao centro de saúde, deve ficar em casa. Eu já falei disto noutros vídeos. Se estiver em casa com outras pessoas, deve também fazer um isolamento das outras pessoas em casa para não as contaminar, e as outras pessoas provavelmente também terão de ficar terão também de ficar em quarentena, porque a probabilidade de serem contagiadas é muito elevada. Agora, o risco destas quarentenas ou destes isolamentos em casa é que não podem ser furados. Portanto, a pessoa, hoje em dia já existe compras online com muita facilidade, as pessoas não têm de sair de casa, nem podem sair de casa. Só em extrema necessidade é que devem sair de casa. Se estão de quarentena, é para estarem em quarentena, e a quarentena é não ter contacto com o exterior. Portanto, e em relação ao que é esperado do nosso governo? Menos reatividade e mais proatividade. Portanto, eles têm de antecipar o que é que vai acontecer a seguir e tomar as medidas que evitem que o que vai acontecer não seja tão grave do que se fizerem essas medidas. Portanto, sabendo que pode vir, existe um caso suspeito numa escola, ou existe vários casos suspeitos numa escola, essa escola tem de estar em pré-aviso de quarentena. A escola toda, não é a turma. Penso que na Amadora eles também fizeram este tipo de quarentena, fizeram só as turmas, colocaram só as turmas em quarentena, e isso é bastante negativo, porque obviamente as turmas lidam com outras turmas e os professores lidam com outros professores. Portanto, colocar parte em quarentena e não colocar tudo em quarentena é estar a colocar todos em risco. E foi uma atitude muito errada. Porém, o professor, o diretor da escola da Amadora, quando a professora que vinha de Itália, penso que a história é esta, quando a professora vinha de Itália lhe ligou a dizer que o Saúde 24 disse-lhe que não precisava de fazer quarentena, o diretor tomou a decisão de deixá-la, não vir trabalhar ou colocá-la em casa para evitar o contágio, e essa decisão desse homem provavelmente evitou muitos contágios. Portanto, é preciso proatividade. Suspender temporariamente as escolas, 2 ou 3 semanas, universidades, lojas de cidadão, estabelecimentos públicos, câmaras, finanças. Pensar em centros comerciais. Se houver pessoas contaminadas a circular em centros comerciais ou funcionários, a probabilidade é que todas as zonas onde eles tenham tocado ou andado estejam contaminadas. Portanto, se passarem outras pessoas e os centros comerciais sendo zonas de muita passagem, é muito provável que tenham contaminado já outras pessoas. Concertos, atividades desportivas, futebol em Itália já se está a considerar a Liga A ou a Liga ou a Primeira Liga Italiana de suspender todos os jogos. Em Lisboa continua-se a planear fazer a Maratona de Lisboa. É pura irresponsabilidade e é necessário reprogramar para, pelo menos durante 2 ou 3 semanas, suspender comportamentos sociais como apertos de mão, abraços e beijos. Isso é uma forma muito fácil de contagiar outra pessoa. Não só com o corona, claro, mas visto que não temos quaisquer resistências com o corona, porque é um vírus novo, é um risco desnecessário. Sabemos que estamos em altura de surto, portanto é necessário suspender estas atitudes para mais tarde não termos de lidar com as consequências. Aqui relembrando, a incubação pode não ser sintomática, mas é contagiosa. A pessoa, 12 horas após ser contagiada, pode contagiar outras, mas pode demorar vários dias a ter sintomas de febre ou de tosse. E é isto que os nossos
governantes que seguem as orientações da Organização Mundial da Saúde não estão a ter em conta. Vamos agora falar aqui um pouco sobre Itália. Neste momento, Itália já se encontra com mais de 5.800 casos e estão efetivamente a encerrar todo o norte de Itália para evitar a continuação do aumento de casos de contágios. Temos aqui uma lição importante de Itália. Que é o seguinte: neste momento eles têm 5.800 casos, com mortalidade, casos 233. Isto está cerca de 4%. Porém, ontem este número estava a 4,2%. No meu ver, este valor extremamente elevado e preocupante, que todas as nações europeias que têm o mesmo problema de população, de demografia, provavelmente vão ter, deve-se com o seguinte: a população de 60 milhões de italianos, mais de 20 milhões têm mais de 65 anos, de 3 a 4 milhões têm mais de 80 anos. Portanto, estas populações, especialmente a que tem mais de 80 anos, têm um risco extremamente elevado. As percentagens andavam perto dos 20%, portanto, 1 em cada 5 idosos que contraia o corona poderá falecer, ou será muito provável falecer. Aqui vai depender da resposta dos serviços de saúde, de ter, nomeadamente, de ser rapidamente colocado no hospital, rapidamente fornecido oxigênio e de ser acompanhado a progressão dos sintomas. Os cuidados, segundo eu estive a ler, em documentação elaborada perante a progressão do vírus na China, a mortalidade desce quando os cuidados de saúde nos cuidados intensivos aumentam. Se a pessoa tiver acesso aos cuidados de saúde dos cuidados intensivos, tem muito mais probabilidades de sobreviver. Se não tiver, ou se atrasarem, estes 20% podem subir para 50% ou até mais. Portanto, é preciso ter muito em atenção a isto, e Portugal sofre precisamente o mesmo problema. Tem uma população bastante idosa que com o corona estará em risco. Só para fazer aqui um apanhado da situação, a progressão dos casos na China e no resto do planeta. Na China poderemos ver que eles começaram a estabilizar a partir de 20 de fevereiro, mais ou menos. Isto deve-se às fortíssimas medidas de isolamento da China, em que as pessoas ficaram em casa, não podem sair à rua. Segundo sei, neste momento só podem ir à rua com aprovação mesmo do agente político do partido, e só pode ser uma pessoa e não pode estar contaminada, ou tem muitas limitações a sair. E essas medidas extremamente exigentes por parte do Partido Comunista Chinês, de facto, estão a ter resultados, e o aumento de casos está a estabilizar nos 80 mil. Portanto, é um sinal que é possível combater o disparo de aumentos de casos. Neste momento, no resto do planeta, especialmente na Europa, os casos estão a disparar e provavelmente vão continuar a aumentar até maio, junho. Até maio, junho poderemos ter uma curva muito semelhante à da China. Portanto, provavelmente iremos também para as várias dezenas de milhares de contaminados. Vamos então passar agora aqui ao penúltimo ponto, a lição do Presidente da República, Marcelo, que infelizmente não é a melhor. Perante um vírus de uma pandemia global que é facilmente transmissível por contato humano e por proximidade humana, um dos órgãos máximos da República Portuguesa a dizer isto,
Não tenho palavras. É além de irresponsável. Vou ficar por aqui apenas. Só para terminar, em relação aos cuidados com as mãos, lembrem-se, as nossas mãos contêm muitos vírus, estão constantemente a apanhar bactérias, sujidades, e nós temos o hábito natural de levar as mãos à boca e à cara. Por acaso saiu aqui uma notícia sobre isto, acho que até foi a própria GNR que falou sobre isto, que levamos 126 vezes por dia as mãos à cara. Portanto, lavem as mãos. Se tiverem dúvida se têm as mãos sujas ou não, lavem as mãos. Se vêm da rua, lavem as mãos. Se foram ao café, lavem as mãos. Podem andar com panos ou com lenços. Se tossirem, tossem para dentro do lenço, fecham o lenço e deitam-no fora. E tentem ao máximo tocar em quaisquer superfícies, porque principalmente nas cidades onde há muito contacto de muitas pessoas, o mais certo é haver lá qualquer tipo de vírus, e cada vez mais o risco de haver lá o Covid-19 é maior. Portanto, lavem as mãos conforme já mostraram vários vídeos como é que se faz isso, como é que devem lavar corretamente, e mantenham-se prudentes, considerando que qualquer superfície possa estar contaminada ou qualquer pessoa possa estar contaminada. Suspendam os apertos de mãos, os abraços, os beijos, pelo menos durante algumas semanas, até ver como é que a progressão deste surto está a seguir. Obrigado.